Outra vez eu quero cumprimentar a você com a paz do Senhor e vamos então a um outro texto bíblico, onde vamos estar meditando neste momento. Jeremias capítulo 17, versículos de 1 a 8 nos diz: Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne no seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Queridos, nós lemos esse texto bíblico onde nós encontramos duas realidades. Aqueles, quando a Bíblia diz dos que confiam no Senhor, e quando a Bíblia diz daqueles que não confiam no Senhor. Aqui nós vemos duas realidades que constantemente é desenvolvida na vida da raça humana, da sociedade. E é conhecido como os que confiam e aqueles que confiam no Senhor. Nos versículos de 5 a 6, nós encontramos a realidade do primeiro grupo de pessoas na sociedade. É um tipo de homem, como a Bíblia ela diz aqui. E o versículo 5, ele começa dizendo: Assim diz o Senhor. Ou seja, a expressão assim diz o Senhor é para identificar que é o próprio Deus que está usando o profeta na hora que ele está falando esta palavra. Assim diz o Senhor. Então, não era Jeremias que estava dizendo que queria que isso fosse escutado. Apenas era um porta-voz de Deus que estava conscientizando seus ouvintes naquele tempo como profeta de Deus. Aí ele diz: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz do coração o seu braço e aparta, faz da sua carne o seu braço e aparta o coração do Senhor. Há quem diga que quando diz o texto, maldito o homem que confia no homem, há quem defenda que o Senhor está dizendo que eu não posso confiar em um outro homem, ou um outro homem não pode confiar em mim. Há muita gente que defende essa possibilidade. Só que quando você vai ler isso aqui nos originais em que a Bíblia foi escrita, não é isso que Deus está dizendo, que eu não devo confiar em uma outra pessoa, ou a outra pessoa não deve confiar em mim. O que a Bíblia está dizendo aqui, quando diz maldito homem que confia no homem, está dizendo o homem eu, quando eu confio em mim, eu passo a não depender mais do Senhor. Eu passo a não depender mais do agir de Deus na nossa vida, das providências de Deus na minha vida. O homem aqui não é você, não é uma outra pessoa, mas o homem aqui é o próprio eu. E faz da carne o seu braço. Ou seja, eu começo agora a usar os meus recursos, as minhas forças para resolver todas as minhas questões. E diz a Bíblia aqui, e aparta o seu coração do Senhor. Veja, essa parte final do versículo 5 é uma prova de que a Bíblia não está falando da outra pessoa. Quando diz aparta o coração do Senhor. Como eu posso definir, dizer que a outra pessoa, o seu coração, não é ligado a Deus, não é ligado ao seu? Eu não posso confirmar isso porque eu não conheço a outra pessoa. A Bíblia está falando de mim. Quando eu começo a depender apenas de mim, confiar apenas em mim, a consequência disso é
o afastamento de Deus, ou seja, aí a dependência de Deus passa a não existir mais na minha vida, porque eu consigo criar os meus braços como a única ferramenta para solucionar os meus problemas. E quando o homem ele chega a essa situação, no versículo 6, a Bíblia classifica ele como a tamargueira no deserto. A tamargueira é um tipo de planta que é muito encontrado nas terras de Israel, no deserto de Israel. A tamargueira é uma planta que aonde ela está, nenhuma outra planta sobrevive. Ela consegue viver num seco extremo, consegue viver também num lugar salgado, ela consegue sobreviver naquele ambiente onde nenhuma outra planta consegue sobreviver. A tamargueira é isso aqui. A Bíblia considera o homem que não confia em Deus e que faz da carne o seu braço, ele entende que ele pode ser o tudo, considera como essa tamargueira, como essa planta lá no deserto. E a Bíblia diz que a tamargueira lá do deserto, diz que ela não sentirá quando vem o bem. A palavra bem aqui está falando de chuva, porque onde a tamargueira sobrevive, passa anos e anos sem que caia chuva, caia água nessa região. Por isso que a Bíblia diz que não sente quando vem o bem. Uma outra coisa mais, a Bíblia diz, na terra salgada e inabitável. Lembra que há pouco eu falei que aonde a tamargueira está vivendo, não sobrevive uma outra planta lá? Olha o que a parte final do versículo diz, que ela está exatamente numa terra inabitável. E, por incrível que pareça, Deus considerou o homem que não confia em Deus, que não depende de Deus, não depende de Deus, exatamente como essa planta que está lá no deserto. Você observou como é tão crítico a situação daqueles que não confiam em Deus? É muito grave. Porém, queridos, quando nós chegamos no versículo de número 17, a gente encontra o inverso. Enquanto os versículos 5 e 6 trata daqueles que não confiam em Deus, o versículo de número 7 e 8 é o inverso de tudo isso que a gente pode encontrar, de tudo isso que a gente já falou e pode ainda se comentar dessa pessoa que não confia em Deus. Veja o versículo de número 7 como começa, dizendo, olha, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é o que a palavra de Deus está dizendo. Bendito o varão que confia no Senhor. Esse homem será abençoado. A Bíblia diz, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Meus queridos ouvintes, nós não podemos viver independente de Deus. De forma alguma, jamais a gente consegue sobreviver. Aí ele compara, enquanto o que não confia no Senhor é comparado com uma tamargueira no deserto, eu já dei aqui uma breve palavra sobre ela, o versículo 8 diz que o que confia no Senhor, ele é comparado com a árvore plantada junto às águas. E o que acontece quando a planta está junto às águas? Diz que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes e no ano de sequidão não se fadiga, nem deixa de dar fruto. Quando tem água nas raízes da árvore, olha o que acontece. Primeiro, versículo número 8. Não receia quando vem o calor. Ela não tem medo, ou seja, ela não tem descontinuidade na sua vida ou na sua produção. Outra coisa mais, suas folhas ficam verdes, ou seja, aqueles que confiam no Senhor, eles não ficam desfigurados, eles não perdem, não é, a sua aparência natural. Diz mais, no ano de sequidão, não se fadiga, ela não fica como aquela planta que deixa de
botar água, né, na caqueira, por exemplo, deixa de botar água, ela fica aquela planta feia, porque alguém deixou de aguar ela. E no versículo 8, ainda a parte final, diz: nem deixa de dar fruto. Ou seja, no tempo que próprio para o fruto aparecer, o fruto aparece, porque essa planta, ela está junto às águas. As águas fazem com que ela, em qualquer situação, qualquer época, qualquer estação do ano, aquela planta, ela vai estar com água em suas raízes. É assim que é comparado o homem que teme ao Senhor. Você que está me ouvindo neste momento, eu não sei onde você está ouvindo, né? Porque nesse canal tem pessoas inscritas aqui em São Paulo, onde eu estou, em Pernambuco, no Paraná. Muitas pessoas têm falado comigo e diz que estão acompanhando esse canal, os vídeos que nós estamos lançando. Eu não sei onde você está. Também não sei se você está no Brasil ou fora do Brasil. Eu também não sei qual dessas pessoas, desses dois personagens que a Bíblia classifica aqui, aonde você está. Entre aquele que confia ou entre aquele que não confia. Mas se você está em dúvida, eu quero te dizer, confia no Senhor. Ele tem a saída para você. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude aonde você estiver. Eu quero te pedir que se inscreva nesse canal, me ajude a fazer esse canal crescer. Compartilhe com todos os seus amigos, para que eles possam também assistir. Dê o seu like e faça o seu comentário. Fazendo tudo isso, o YouTube vai entender que você está achando interessante o conteúdo que aqui está sendo apresentado, vai te notificar todas as vezes que a gente lançar um novo vídeo e também vai estar passando para outras pessoas. Assim, nós vamos juntos ajudar outras pessoas também a conhecer as verdades que estão na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, você e a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.